Quando falamos de Superman no cinema, é impossível não pensar em Christopher Reeve. Para muitos, ele não foi só o primeiro grande Superman das telonas, ele foi simplesmente o melhor. Para mim, Superman não é nem de longe o meu personagem favorito, mas o que Christopher Reeve fez no papel é de encantar os olhos. É de encher a nossa alma de esperança e alegria, e lembrar de tempos em que o mundo era diferente. Ele com certeza é um verdadeiro Superman, e é um Superman muito nostálgico. Mas claro, melhor depende do ponto de vista, não é mesmo? Depende do que você espera do personagem, do que você valoriza na interpretação, numa história. No entanto, se a pergunta é qual ator conseguiu capturar a essência do Superman clássico, aquele que é ao mesmo tempo herói e símbolo, Reeve ainda reina supremo. Sua interpretação em Superman de 1978 e suas sequências trouxe uma dualidade rara. Clark Kent, o homem tímido e desajeitado, e Superman, o herói confiante e inspirador. Reeve não precisou de efeitos digitais ou cenas explosivas para convencer. Ele usou sutilezas, o jeito de andar, o tom de voz, a postura. Ele deu vida a um herói que parecia real, que podia existir, mesmo numa época em que efeitos especiais eram muito caros e muito difíceis de se fazer. E mais do que isso, trouxe humanidade ao Invencível. Ele mostrou que, apesar de ser quase um deus, Superman ainda é um homem com dúvidas, medos e até um senso de humor leve. Essa mistura de força e vulnerabilidade é o que faz Reeves ser tão memorável. Além disso, o filme dirigido por Richard Donner não buscava só contar uma história de ação. Ele queria construir um mito moderno, com uma trilha sonora épica de John Williams e efeitos práticos que hoje são clássicos. Aquele Superman representava esperança numa época em que o cinema de super-herói ainda estava engateando. Claro que depois vieram outras versões, algumas mais sombrias, outras mais complexas, mas nenhuma delas conseguiu resgatar aquela aura de inocência, de sonho puro que Reeve entregou. Sua interpretação transcende gerações. Ele não é só um ator que vestiu a capa vermelha, ele é o arquétipo do Superman, o padrão pelo qual todos os outros são medidos. E talvez justamente por isso seu legado seja tão intocável. Christopher Reeve foi mais do que um Superman, foi a personificação do que o personagem deveria ser para muitos de nós, uma mistura de força, bondade e humanidade. O filme Superman de 1978 foi um marco que mudou para sempre a forma como o cinema tratava esses personagens. A produção foi gigantesca, uma verdadeira aposta de Hollywood, numa época que super-heróis ainda não eram considerados bilheterias garantidas. Foram quase 2 anos de buscas até que Christopher Reeve foi escolhido, e não foi à toa. Reeve chegou magro e inexperiente, mas com uma determinação rara, recusou o uso de músculos falsos e trabalhou duro para conquistar a forma física necessária. Sua dedicação era total porque ele sabia que não podia entregar apenas um rosto bonito, precisava encarnar um mito. He came to me with a complete set of false muscles. He came out and was holding our body stocking complete with fake shoulder pads and the whole thing, and I said, listen, excuse me, but it's either me or the muscles. Existe uma pergunta que parece simples, mas que muda tudo. Quem é o disfarce? Superman ou Clark Kent? A maioria das pessoas responde sem pensar. É óbvio, Superman se esconde como Clark Kent. Ele finge ser aquele repórter tímido, distraído e atrapalhado. Mas Christopher Reeve, ele enxergou algo mais profundo. Quando foi escalado para o papel, ele não era um astro. Estava magro demais, inexperiente demais e desconhecido demais. E ainda assim, ele não apenas aceitou o desafio, ele entendeu o personagem melhor do que ninguém. Reeve dizia que o Superman era o verdadeiro eu do personagem, mas Clark Kent era o comentário. Era o que o Superman achava que um ser humano normal deveria parecer. E aí tá a sacada. Clark não é só um disfarce, ele é a crítica social do herói ao nosso próprio mundo, medroso, submisso, tímido e inseguro. Para construir essa versão de Clark, Reeve se inspirou diretamente no ator Cary Grant, referência clássica do cinema nos anos 1930 e 40, conhecido por seu humor elegante, físico e gestual.
E Reeve levou isso ao limite, curvava os ombros, mudava a voz, falava mais devagar, colocava até um leve gaguejo. Tudo isso não estava no roteiro, era uma construção de personagem. E é aí que o público começa a participar do jogo, porque você percebe que, mesmo sem mudar nada no rosto, bastava ele tirar os óculos e se endireitar, e ele se transforma. Você sente isso, e você acredita nisso. E você nem percebe como foi manipulado, porque o Reeve entregava um Superman real, humano, emocionalmente crível. E falando em roteiro, olha esse detalhe. O primeiro rascunho do filme Superman foi escrito por ninguém menos que Mario Puzo, o mesmo autor de O Poderoso Chefão. É isso mesmo, o cara que escreveu a saga da máfia italiana foi chamado para escrever o nascimento do maior super-herói americano. Só que o roteiro original era imenso, quase uma ópera, tinha dezenas de personagens, diálogos literários, tramas paralelas, parecia que ele estava escrevendo um épico do que um filme de ação. O diretor Richard Donner olhou aquilo e falou: não dá, isso aqui não é o Superman, ele precisa parecer simples, grandioso, mas simples. Aí entrou o roteirista Tom McCuskey, que reescreveu tudo, manteve a estrutura geral de Puzo, mas limpou os excessos, o que foi o melhor dos dois mundos, a grandiosidade mítica de Puzo com a acessibilidade emocional e narrativa de Donner. E o resto é história. Mas o que realmente fez esse filme entrar para o coração de muita gente não foi só o roteiro, nem só os efeitos especiais da época, nem só a trilha épica de John Williams. Foi a atuação de Christopher Reeve. Ele não atuou como super-herói, ele atuou como um homem com poderes tentando continuar humano. Ele se recusou a usar enchimento, músculos falsos, ganhou 14 quilos só com dieta e treino funcional, se preparou como um atleta com os recursos que existiam na época, porque ele sabia que, se fosse depender de ilusão, o público não acreditaria. Mas se fosse de verdade, se tivesse peso, se tivesse alma, aí sim as pessoas acreditariam que aquele homem podia voar. E acreditaram. Até hoje, décadas depois, ele ainda é o padrão. Todo ator que veste o S no peito precisa lidar com o fantasma de Reeve, porque ele não foi só o melhor Superman. Ele foi o primeiro que entendeu: o Superman, no fundo, não é sobre força, é sobre escolha. E não tem como explicar para as pessoas da nova geração o que sentíamos quando víamos ele. Eles não vão entender. E nem precisam, porque Christopher Reeve foi um excelente Superman e sempre será, e o seu legado é eterno. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Sem sono, sempre alerta. Tchau.